Cara, eu não tenho esse grau de rivalidade aí com o Flamengo. Sinceramente, eu não tenho isso, mano. Entendeu? Com a torcida é uma coisa, com o time, mano, não me afeta, né? Não me afeta em nada essa rivalidade que eles quiseram criar com a gente, né? Isso aí, sinceramente, né? Então, não muda. Perder o título da Libertadores incomoda muito. Como ia incomodar se fosse pro River, pro Boca, pro Peñarol, ia ser isso, né? Então, mas eu acho que vai além da gente analisar o que foi o jogo, que foi pífio, né? Aliás, vem sendo pífio há um bom tempo, né? Dos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, acho que nós fizemos 6 pontos. Então, na verdade, não é que ganharam, eles vão ganhar o Brasileiro. A gente que entregou o Brasileiro, né? Nós entregamos o Brasileiro, porque dos últimos 8 jogos você fazer 6 pontos e a gente tá 5 atrás do líder, pô, tivesse feito metade dos 8 jogos aí, que são 24, a gente era líder disparado. Então, quem tá entregando o título somos nós. Porque vai muito além do campo, velho. Nosso problema esses anos tem sido estrutural, cara. As pessoas têm batido palma para o lucro, né, da venda de jogadores. Só que o nosso planejamento, ele está sendo ridículo, né? A nossa presidente, ela assumiu, ela teve um presente, mano. Ela assumiu as vésperas de um Mundial. O que ela deveria ter feito já naquele momento gastar o que tivesse que gastar já para tentar ganhar aquele Mundial, né? Já para ir para cima naquele Mundial. E a gente precisava de um atacante naquele momento. E a gente tinha o Navarro. E ela não quis contratar. Então ela já errou aí. Então ela já está no 4º ano de mandato, né? Já está indo aqui para o 4º ano dela. Ela ganhou o Paulista e um brasileiro, uma tal de Recopa, Supercopa, isso aí não, né? Conta metade, vamos dizer assim, né? Não dá para né? Cara, ela depois, ela teve um outro presente, que foi o outro Mundial, né? Que foi pelo ranking que a gente estava classificado. Ela teve todo o tempo do mundo para se planejar. Ela teve todo o tempo do mundo para contratar tranquilamente com a comissão técnica, com o Abel, caramba. E a gente terminou o Mundial jogando com o Mikael, com o Fux, com o Vanderlan na lateral. Ou seja, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Eles gastaram 700 milhões para contratar Sousa, para contratar Facundo, para contratar Mikael, para contratar Fux, para contratar o Emiliano, você entendeu? Jogador que jogava na Dinamarca, a maior contratação da Liga Americana foi feita pelo Palmeiras, mano. É um absurdo, né? O jogador que foi vendido, acho que pela maior cifra lá, foi a gente que gastou, né? Ou seja, o nosso planejamento, ele não existe. O nosso planejamento, ele é ridículo, né? Isso passa pelo treinador, né? Porque essas peças foram compradas com um aval e eu acredito com a indicação dele, né? Passa pelo treinador, que aliás perdeu o controle do time nessa reta final do Brasileiro. O time não tem jogado absolutamente nada, né? Acertaram em algumas contratações? Acertaram no Vitor Roque, acertaram no Andreas, né? Vitor Roque, Andreas, né? Porque o resto, Jeft, o outro lateral, essa rapaziada que eles contratam com pouca idade, como o Abel falou, a gente trabalha com isso para poder chegar lá na frente. Porra, é uma incoerência demais, velho. Porque se a gente tem a nossa base e a nossa base rende pra caramba, tanto é que nós vendemos o Vitor Reis, vendemos aquele outro zagueiro também, né? A gente vendeu o Kelvin, né? A gente vendeu o atacante, aquele moleque que tava correndo pra caralho. A gente vendeu vários jogadores da base
para trazer esses caras. Ou seja, não tem lógica, né? E o futebol é imediatista, mano. Não adianta eles ficarem com essa de que não vamos porque Não, o futebol é resultado. Tanto é que tá todo mundo insatisfeito. Tá insatisfeito por quê? Porque a gente faz 3, 4 anos que não tem um meia. 5 anos. Entendeu? E a gente não contrata, mano. Aí contrata jogadores apostando com pouca idade, apostando que vai dar alguma coisa. Mas e a base? A incoerência de você ter uma base que hoje é um sucesso, de você ficar trazendo jogador de fora com pouca idade para poder vender. Ou seja, você tem que contratar jogador pronto para mesclar com essa molecada da base para poder dar resultado, velho. É assim que funcionou, né, com o Danilo, com o Gabriel Menino, com o Patrick de Paula, com o Estevão, com vários outros, velho. Você entendeu? Então, cara, é de uma incoerência os discursos do Abel, é uma incoerência os discursos da Leila, que, mano, beira a sacanagem, velho. Que beira a sacanagem, sabe? Então, o que eles estão fazendo com o dinheiro do Palmeiras, mais 700 milhões de contratação, cara, de começar a pensar em outras coisas, porque não é possível, mano. Ela ironizou a contratação do Neymar, né, que a gente não era enfermaria, mas eles contrataram o Paulinho, sabendo que o Paulinho ia operar. Eles pagaram o Paulinho, aí pro Paulinho vir pro Palmeiras, pro Paulinho operar, né? Não deu certo a cirurgia, não ficou legal, operou de novo, a gente não sabe como é que vai ficar, né? E é isso. Tem lógica uma coisa dessa? Para você jogar um Mundial? Tem lógica? Não tem lógica, cara. Não tem lógica. Então, assim, o grande problema não é a partida de sábado, né? Não é, fiquei puto por perder a Libertadores. Mas eu tô muito mais puto, muito mais incomodado de ter perdido o Paulista pros Gambá, velho. Tô muito mais incomodado de ser eliminado da Copa do Brasil por eles, mano. Isso sim me incomoda. Isso sim tira meu sono, certo? A Libertadores, mano, cara, a gente jogou com um time qualificado, certo? A gente jogou com um time que investe pra caralho e era, mano, e foi de igual, né? Apesar da gente não dar um chute do gol, que é ridículo, mas a gente apostando nos astros do futebol, né? E às vezes dá certo pra nós, aliás, muitas vezes deu certo, né? Quando não dá certo, a gente começa a ver a fragilidade no nosso banco, né? Cara, se o Vitor Roque faz aquele gol, que o Danilo, na verdade, fez 2 gols, né? O gol de cabeça e aquele outro que ele tirou do Vitor Roque. A gente ia pra prorrogação. Na prorrogação a gente tava morto também, rapaziada. A gente tava morto, mano. Olha o nosso banco. Vocês acham que o Facundo Torres, o Sousa, ia resolver o quê, mano? Aí ele ia trocar lateral por lateral. Então, assim, a administração da Leila, ela beira o ridículo. Ah, mas financeiramente, mano, eu tô falando de título, eu tô falando do que eu gosto, do que eu quero, do futebol, né? Ela acabou com os nossos ídolos. O Abel, mano, de verdade, o Abel, mano, tá mais perdido que cachorro largado no meio da marginal, velho. O time não joga nada faz tempo, faz muito tempo, né? Então, dos últimos jogos, 8 jogos do Brasileiro, ele fez 6 pontos, ele entregou o Campeonato Brasileiro. A gente foi para a final da Libertadores e não deu um chute no gol. É isso que nós temos hoje, é isso que tem que ser analisado. Não é só, mano, é estrutura, a nossa estrutura, a nossa capacidade de contratação é ridícula, é pífia, entendeu? É pífia. Eles estão longe pra caralho de saber quem contratar, mas longe, longe. Jogaram o nosso dinheiro no lixo. Jogaram nosso dinheiro no lixo. Essa é a verdade. E Abel, mano, você tá perdidão, irmão.